do céu, mais um tema polêmico, pastor Ricardo Rodrigues. Adriano, não é fácil não, viu? Todo debate tem os dois lados da moeda. Todo debate tem os dois lados da moeda. E eu quero dizer para nossos ouvintes, que estão nos ouvindo, que a tese e opinião dos nossos debatedores não reflete a opinião do CONAMIO, que é o Conselho Nacional de Ministros e Obreiros, não reflete a opinião do apresentador do programa Conexão CONAMIO e também não reflete a opinião da Rádio Contemporânea, porque todos os debatedores que são convidados para compor a nossa mesa de debate têm o seu livre arbítrio de apresentar a sua tese, a sua opinião, e nós respeitamos. E os nossos ouvintes que estão em casa ouvindo vão tirar suas conclusões baseado na tese e opinião dos nossos debatedores. E compondo a mesa de debate nesta noite, temos aqui um time de peso. Quando eu digo de peso, não é gente acima do peso físico, não. Eu digo peso porque são homens com conhecimento, né? Homens com conhecimento dentro do assunto que será abordado nessa noite. O tema de hoje é práticas como manto, reteté, preste atenção, não é repleplé não, tá? É reteté. Práticas como manto, reteté e semelhantes estão em desacordo com o ensino bíblico? Então esse é o tema do debate desta noite. E compondo a nossa mesa no debate desta terça-feira, dia 5 de setembro, compondo a mesa de debate desta noite, temos o pastor Ricardo Rodrigues. Boa noite, graça e paz, seja bem-vindo, pastor Ricardo Rodrigues, da Igreja Pentecostal Glória de Sião. E aí, pastor, o tema de hoje: práticas como manto, reteté e semelhantes estão em desacordo com o ensino bíblico? E aí, pastor, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Esse tema é muito forte, né? Existem três coisas que devem ficar aqui bem claras. Uma delas, para se tratar acerca desse assunto, é a polissemia das palavras. Isso aí está muito presente entre a gente, né? Que é a questão da polissemia das palavras. Por exemplo, quando falamos em polissemia, é aquilo que tem mais de um sentido, é claro. Por exemplo, sonho. O que é um sonho? Massa de doce frita passada no açúcar. Imagens projetadas durante o sono, ou seja, o momento enquanto eu estou dormindo, né? E por aí vai. Existe o sonho de realizar e tentar alcançar alguma coisa. Também é sonho. Essa é a polissemia das palavras. Segunda coisa são as variações das palavras ao longo do tempo. Você vai logo perceber, vou citar só um exemplo bem antigo: quem não tem cão, caça com gato. Hoje quem fala é o seu filho, mas o pai vai entender porque também sofreu variação. Quem não tem cão, caça como gato. Essa é a palavra original. Então, as palavras vão sofrendo variações. E no terceiro pilar, ou seja, existe um vocabulário dentro de uma ambiência cultural. Até porque, até dentro da nossa vivência, nós confundimos até marca com determinadas outras coisas. Um exemplo: vou ali comprar uma lata de leite moça. É claro, não é lata de leite moça, é lata de leite condensado. Vou ali comprar uma gilete, porque só existia gilete. Não é gilete, é lâmina de barbear, e por aí vai. Ou seja, é um vocabulário específico. E com relação a essa temática de hoje, é claro, é uma temática que isso aqui a gente não pode fugir dessa natureza. Existe um vocabulário hoje peculiar pentecostal. A problemática maior é que, conforme a temática desse programa, até que ponto você pode ferir a palavra de Deus ou não. Mas respondendo essa questão para passar para os colegas, por exemplo, manto. Manto é quando o culto tá bom, né? Se você fala manto é quando o culto tá forte, né? É aquela coisa boa, né? Que dentro do vocabulário pentecostal. Agora, reteté, essa palavra alguns já sabem, é uma problemática, até porque é uma palavra praticamente de um movimento importado, e todos sabem que em 1923, né, chegou ao ouvido de Gunnar Wigren, né, que foi um dos pioneiros aqui desse movimento, e ele se desloca da onde ele está, e esse movimento, ele era do Canadá,
Ele chega do Canadá e ele chega aqui em Santa Catarina. Quando chega em Santa Catarina, Gunnar Vigre vem de lá e vem observar esse movimento. Aí você vê que era um movimento tipo um sincretismo, que na verdade era uma mistura de feitiçaria com outras questões politeístas. Então a gente tomou isso como nota e achamos que não tinha nada a ver. Mas aqui, para fechar, é o que eu sempre digo, existe um vocabulário peculiar e nós temos que observar até que ponto aquela palavra que a gente pronuncia num culto, se na verdade fere as escrituras ou não. Então, reteté, eu sou totalmente contra, mas o manto não há problema nenhum. É aquilo que é bom, é aquilo que passa uma manifestação do poder de Deus. O meu maior medo, para passar aqui para os colegas, é que hoje os cultos estão muito místicos e tem um teor idolátrico. Porque se você falar, olha, Jesus aqui está na casa, né? Assim, na gíria, aí o pessoal, ô glória, agora falar, ó o anjo está passando aí, ou seja, a glória para o anjo é maior. Então a gente vive hoje na igreja contemporânea a mística e o culto idolátrico. Então isso é um problema. Meu Deus do céu, rapaz, a primeira parte do debate é sempre assim, começa devagarzinho, né? As turbinas aquecendo e tal. Na segunda parte do debate, que aí o negócio já está pegando fogo. É por aí mesmo, Adriano. Inclusive, você que está nos ouvindo, antes de ouvir aqui os nossos debatedores, os nossos outros debatedores, você pode participar no decorrer do debate ligando para nós. Você, ouvinte que está nos ouvindo, pode participar ligando para nós. O nosso telefone é 2582-0990. 2582-0990. Compondo a mesa de debate nesta noite, também temos a presença do pastor e psicanalista Ítalo Amorim, da Catedral da Assembleia de Deus em Miguel Couto. Boa noite, graça e paz, seja bem-vindo, pastor e psicanalista Ítalo Amorim. E aí, pastor, práticas como manto, reteté e semelhantes estão em desacordo com o ensino bíblico ou não estão em desacordo com o ensino bíblico? E aí, pastor? Uma boa noite, primeiramente, a todos. Que a paz esteja com todos. Boa noite a todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora. Tem uma galera aqui do meu trabalho, está aqui nos ouvindo agora. Só dá mensagem no zap. Toda hora chamando. E aí, quando você vai falar? Mas enfim, um tema bastante propício, atual, né? Porque trata de algumas verdades que a gente precisa encarar. Né? Foi uma coisa que eu quero pegar aqui do meu amigo pastor Ricardo, né? Essa coisa da terminologias que a gente emprega, né, no nosso dia a dia como cristão, acaba nos levando para o misticismo. E tudo que é místico acaba fugindo o padrão. Né? Quando você foge do padrão, você desvirtua aquilo que é princípio. Né? Às vezes a gente fica muito no místico e esquece os princípios. A gente percebe que há muitas analogias hoje que, se talvez, né, foi citado aqui o nome do fundador do movimento pentecostal no Brasil, né, se o Navi ouvisse algumas terminologias hoje, ele daria carta de exclusão. Meu Deus! Né, as coisas complicadas, mas outras coisas são válidas, tipo vaso, o manto. Eu fico meio assim com manto, né? Manto para mim é aquilo que eu me cubro, né? Então, é complicado. Eu sou mais de chamar a pessoa pelo nome. Acho que quando você fala a pessoa pelo nome, olhando nos olhos, você transmite verdade, honestidade e cumplicidade com aquela pessoa, né? Então tá aí tese e opinião do pastor e psicanalista Ítalo Amorim sobre o tema de hoje. Também nos honrando com sua presença está aqui o pastor regional da ADCF de Itaboraí, pastor Valdir Pereira. Boa noite, graça e paz, seja bem-vindo, pastor Valdir. E o tema de hoje, pastor Valdir, o que o senhor tem a dizer sobre esse tema? Práticas como manto, reteté e semelhantes estão em desacordo com o ensino bíblico, pastor? Paz do Senhor a todos os irmãos. Eu acredito que é um tema bastante sugestivo, né, para esta noite. O que tem acontecido hoje em nossas igrejas, eu digo nossas igrejas no sentido global,
tem nos chamado a atenção no sentido de eu ver e ouvir as pesquisas que nós fazemos a respeito. Há um excesso, né? Quero dizer aos irmãos, para não me interpretar mal, sou pentecostal, sim. A nossa igreja é uma igreja espiritual, sim. Mas tudo em excesso, pastor Marcelo, faz mal. Ouvindo um especialista no assunto, ele dizia: até a água que bebemos em excesso, ela faz mal. Tem que ter um limite, tem que ter uma balança, tem que estar tudo de acordo. Eu concordo, né, que a presença de Deus ela não pode ser moldada. Ou seja, não podemos colocar Deus em uma cúpula e deixarmos Ele ali e fica aí. Não. Deus, com seus atributos, onisciência, onipresença e onipotência, Deus ele é ilimitado, ninguém consegue moldar o nosso Deus. Agora, o que nós temos visto é muito excesso nessa área que estamos vivendo, no nosso dia a dia. Amém. Então está aí tese e opinião do pastor Valdir Pereira, pastor da sede regional da ADCF na cidade de Itaboraí. Queridos ouvintes, você pode participar também, você pode ligar para nós, dar a sua opinião a respeito do tema. O tema é práticas como manto, reteté e semelhantes estão em desacordo com o ensino bíblico. Então quando você ligar, você já liga e dê a sua opinião referente a esse tema. O nosso telefone é 2582-0990. Eu estou aqui, navegando aqui na internet aqui, e encontrei aqui no site Significados, o significado da palavra reteté ou reteté, né? Reteté ou reteté. Reteté ou reteté é uma manifestação física praticada durante cultos religiosos, principalmente os que estão ligados com as igrejas neopentecostais no Brasil. O reteté consiste em demonstrações de emoções de modo exagerado, que de acordo com os seus praticantes, são manifestação do Espírito de Deus. E aí, pastor? Eu estava num culto, eu fui convidado para ministrar a palavra, escute isso aí. E antes de eu ministrar a palavra, eu estava no culto, né, ali na frente, no altar, e de repente a igreja começou a glorificar, tomado por aquele movimento, né, que seja reteté ou que seja sapateado. Uns chama de sapateado, outros chamam de sapateado de fogo, como você queira entender. Outros chama de reteté mesmo, tudo bem, como você queira entender. E de repente uma jovem, ela veio rodando, em direção ao altar onde eu estava. Eu estava bem na beirada assim, bem na beirada. E ela veio. Quando ela veio em minha direção, eu virei o corpo um pouco de lado. Devagarzinho assim eu virei. Nisso que ela veio, ela caiu por cima da mesa que estava do lado, caiu no chão. Você está entendendo? Aí quando isso aconteceu, a igreja dava glória, aleluia, glorificava. Tudo bem, eu não estou aqui fazendo uma crítica, estou apenas compartilhando algo que aconteceu comigo. E aí, pastor, esses movimentos aí de cair, vamos falar de queda então, né? Estão falando de práticas como manto, reteté e semelhantes, né? Então semelhantes também tem isso aí. O cara sapateando e depois cai lá no chão. E aí, pastor? Pastor Ricardo Rodrigues, isso é de Deus, não é de Deus? O cara caiu possesso pelo Espírito Santo? Como é que é isso aí? Eu tenho até um posicionamento até bacana, pessoal, com relação a isso, um posicionamento até bem brando, de coração, falando como sacerdote, que eu já sou há um tempo. Como é que eu posso dizer? Dentro de toda essa ambiência religiosa e esse cunho que a gente está discutindo dentro de um aspecto pentecostal, nós sabemos, os cultos são surreais, né? É aquela gritaria, isso é fato. Você entrou numa igreja pentecostal, é coisa de outro mundo, né? É marcha para lá, marcha para cá, que são denominados, até para a filosofia da religião, os denominados cultos entusiásticos,
né, que eles envolvem esses movimentos. Mas já respondendo a essa questão, eu traço dois polos, né, torno a retreirar de forma branda. Eu primeiro avaliaria se essa pessoa é uma nova convertida ou não. Até porque o novo convertido, dentro do que se tange a dizer coisa pentecostal, ele ainda não tem um autocontrole daquilo que a Bíblia afirma, que o espírito dos profetas está sujeito ao profeta. Então, se for novo convertido, né, dependendo da manifestação naquele local de Deus, ele ainda não tem aquele autocontrole e pode acontecer alguns tipos de transtorno. Agora, é claro, a pessoa que já vive naquele ambiente religioso, ela, no caso, se ela se deixar o seu corpo se levar e cair, ou seja, ela vai estar descumprindo a Bíblia Sagrada, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então essa é a minha avaliação. Tem que avaliar se é um novo convertido ou se não é um neófito na fé. Mas pastor Valdir, nós temos visto, o pastor falou de crente, o pastor Ricardo falou de crente novo convertido, novo na fé. Mas nós temos visto nesses movimentos aí, crente há muito tempo de igreja. Até ministros, e aí? Caindo lá, se jogando, não sei, né? Se jogando, caindo, sapateando. E aí, pastor, isso é de Deus, não é de Deus? Nosso ouvinte está em casa ouvindo, e com certeza esse debate de hoje está gerando curiosidade na mente de vários ouvintes, querendo saber se é de Deus, se não é, se ele também deve sapatear, não deve sapatear, como é que é isso aí, se jogar no chão? Verdade. Cada caso, pastor Marcelo, é um caso. Os irmãos, quando fez menção no nome de Daniel Berg, Gunnar Wingren, os pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil, lendo sobre a história desses homens, desde quando eles saíram dos Estados Unidos e chegaram em Belém do Pará, lendo o Diário de um Pioneiro, eu, lendo esse relato, teve uma ocasião que Daniel Berg, ele orando por um enfermo, com as suas mãos estendidas sobre o enfermo, segundo o relato, o enfermo chegou ao ponto de levitar. Outro fato que me chama a atenção é que Daniel Berg, participando de um culto, ele dando esse testemunho, no culto que ele estava participando, apareceu uma nuvem no templo. Uma nuvem no templo. Eu lendo sobre o William Simon, do avivamento da Rua Azusa de 1906, que durou 3 anos, aconteceu coisas ali tremendas. Mas algo que me chamou a atenção foi o fato de eles estarem durante 3 dias inteiros gritando e falando em línguas estranhas. Quando eu falei que cada caso é um caso, quando eu vejo alguém, percebo alguém num culto, né, pastor Ricardo, pastor Marcelo e pastorita, sendo impulsionado a agir dessa maneira, eu prefiro fazer como Gamaliel. Quando foi indagado acerca da igreja primitiva. Deixa ele. Se for de Deus, vai permanecer. Se não for de Deus, vai se desfazer. Então, como Gamaliel, não quer dizer que eu fico em cima do muro. É que eu tenho muito medo. Temor, né? Temor, perdão. A palavra certa é temor. De estar agindo de forma de não ter um discernimento naquele momento e dizer se é de Deus ou se não é de Deus. Porque quando em 1 Coríntios capítulo 12 nós encontramos os dons espirituais, os 9 dons que ali estão registrados, tem um que pouquíssimas pessoas, eu creio, no meu entender, querem procurar, que é o discernimento.
né? Eu quero só dar uma experiência que eu passei. Eu dirigindo a igreja aqui no Complexo do Alemão, isso na década de 90, levantou um profeta no meio da igreja, pastor Ricardo, e disse: eis, igreja, que o mundo vai acabar com água. O discernimento está aqui, a palavra de Deus. Eu pedi para o obreiro fazer a gentileza de pedir para o irmão sentar, porque estava atrapalhando o trabalho. Então, o excesso é que me deixa preocupado. O excesso do movimento me deixa preocupado. Então tá aí tese aí do pastor Valdir Pereira. O pastor, na verdade, segundo a tese do pastor Valdir Pereira, ele não está sendo contra. Ele só acha que o exagero demais é que é ruim, né? Está sendo demais, ou seja, simplificando para o ouvinte entender. É muito sapateado na igreja, é isso que o pastor Valdir quer dizer, muito sapateado, muita gente caindo, dizendo que está cheio da unção de Deus em excesso. Então a tese do pastor Valdir não é contra, né? A tese dele é que em excesso é ruim. E aí, pastor Ítalo, então o pessoal pode continuar mesmo caindo lá no poder lá, sapateando? Tem que deixar claro, porque tem gente que gosta de sapatear, gosta de marchar, como diz o pastor Ricardo. Eu estive numa vigília na igreja do pastor Ricardo. Eu estive lá. E eu posso dizer, tinha gente marchando lá, pastor. Tinha gente marchando. E aí, pastor Ítalo? Bom, eu particularmente, eu tenho dois pensamentos, né? Eu tenho dois pensamentos, particularmente, propriamente dito, né? Um como ministro e outro como psicanalista, né? E a gente faz análise, a gente vai perceber de forma comportamental que algumas reações, né, são meramente parte da soma do conjunto. Um ambiente que lhe favorece um êxtase provido de um desejo já reprimido de participar, de não se sentir um peixinho fora d'água do movimento que esteja acontecendo. E a pessoa acaba se deixando levar por uma coisa que na verdade nem sente, né? Ou pior, imagina-se que sente, ela acredita numa inverdade, que inverdade não é mentira. Inverdade é a falta da verdade, né? Então nessa inverdade que essa pessoa acredita, ela acaba se deixando levar. Mas isso é muito ruim. Muito ruim porque ela vai lá na frente, ela vai se sentir frustrada, porque ela vai pensar o seguinte: se eu tenho tantas, abre aspas, reações divinas ou ações divinas, se eu sinto tanto, abre aspas, a presença de Deus, fecha aspas, por que algumas coisas que eu preciso que se tornem reais? Por que algumas respostas que eu preciso, por que alguns milagres que eu necessito não acontecem? Ela vai se sentir frustrada, ao ponto de pensar que Deus enganou, ou pior, o profeta mentiu, ou acaba caindo nesse pensamento, que na verdade a raiz do problema é que ela acreditou nos impulsos, né? Que a gente chama até isso de catarse, né? Ela fez uma catarse, colocando para fora um desejo reprimido. Catarse. Isso. Ela fez uma catarse, colocou para fora um desejo que estava reprimido no inconsciente dela. Então, essa pessoa, ela precisa primeiro, ser quem ela é, né? Autodescobrir-se, entendendo que para ser um cristão, né, ela não precisa marchar, ela não precisa rodar, não precisa cair, não precisa nem falar língua estranha. Ela tem que ser alguém em quem ela conheça o Deus que ela serve. E sirva-o de coração, né? E assim, é uma coisa que a gente precisa cuidar muito disso e que acaba passando desapercebido na ótica de muitos pastores que deveriam de prestar atenção nisso, né? Prestar atenção, porque o membro dele está caminhando por um caminho que pode levá-lo até o inferno, porque ele está acreditando numa coisa que não existe e acaba se sentindo bem com Deus sem realmente não estar tão bem assim. É complicado. Isso é algo que a gente precisa analisar de uma forma bem mais profunda. Então tá aí a tese do pastor Ítalo,
é que se deve tomar cuidado, porque, segundo o pastor Ítalo, não que o pastor Ítalo seja contra, mas ele está apresentando uma questão aqui que tem que tomar cuidado, que às vezes a pessoa não está nem preparada, nem consertada nada com Deus, está pulando, sapateando, e na verdade, segundo a tese do pastor Ítalo, que lidar sempre com, lidar no dia a dia com pessoas, por ser um pastor e ser um profissional, um psicanalista, segundo o pastor, isso se chama catarse, né? A pessoa tem que se autodescobrir, né? A pessoa não pode também, né, achar que está cheia da unção e de repente é uma emoção, não é? Está sapateando, como diz o pastor Ricardo, marchando, né? Está marchando no poder, mas na verdade está marchando na emoção. Até porque na segunda parte do nosso debate, eu vou querer saber que negócio é esse de marcha. Está marchando por quê? Na segunda parte do debate, você, ouvinte, pode ligar para a nossa rádio para poder discutir sobre esse tema aí. Dentro desse debate aí, sobre manto, reteté e coisas semelhantes aí. Negócio de marchar, estou vendo Gabriel, Miguel, Querubim, Serafim. Então, na segunda parte do... Adriano, rapaz, na segunda parte do debate, as turbinas vão esquentar, Adriano, muito mais. Isso, é por aí. Vamos chamar o nosso break, é o tempo de eu tomar uma água. Fica aí, nós já voltamos.